Quero deixar um princípio da palavra com você hoje, antes de você voltar para casa, para inaugurar esse mês da família. A partir de hoje a gente começa a falar sobre isso que eu acho que é o principal que a gente poderia falar na igreja, porque essa igreja, como qualquer outra igreja local, é composta de famílias, e nós cremos, desde o início aqui a gente fala isso, né, aqui na igreja, que se a família vai bem, a igreja também vai bem, né? Não é o inverso, não dá apenas para a igreja ir bem, a família não está bem. É muito importante que a igreja invista com tudo que puder em relação à família. Eu já ouvi alguns pastores dizendo que não gostam muito de tratar do assunto de família na igreja, se sentem mais chamados para outras coisas, para outras ideias, para outros pensamentos, pregam pouco ou quase nada sobre o assunto de relacionamento familiar. E eu me questiono, mas como é que, será que isso é secundário para nós? Porque a Bíblia aponta demais nessa direção. Desde o início, Deus trata com famílias. Deus nunca trata só com você, pensando só em você. Ele está sempre pensando em todo mundo que você afeta na sua vida, todo mundo que você toca na sua vida. Quem entende isso aí, diga amém. Então, claro que é um assunto fundamental, e a gente não fala apenas no mês de maio sobre família. Se você acompanha a gente aqui, você sabe que quase tudo quanto é mensagem pregada acaba mexendo, tocando, falando, e às vezes especificamente a gente dá exemplos que são muito práticos na família, no relacionamento da família. Então a gente vai falar especialmente para casais, para pais e filhos e outros relacionamentos também que vão entrar nessa mesma esfera. E para falar desse assunto, a primeira coisa que eu faço quando a gente planeja é fazer algumas perguntas. E falando sobre esse assunto, eu conversei com a Rafa, com a minha esposa, que me ajuda demais às vezes, enxergar algumas coisas que eu não tinha enxergado. E falando, a gente vai falar sobre família esse mês de maio, e eu comecei a falar, eu não quero cair no erro de esquecer alguma coisa, ou de falar demais alguma outra coisa. E ela me fez uma pergunta que, depois de 22 anos de casada, é uma ótima pergunta para se fazer para o marido. Ela fez assim: o que é família para você? Eu prometo que antes da gente casar, a gente já sabia da resposta, tá, gente? Mas ela fez essa pergunta importante, eu falei, essa é uma ótima pergunta. O que é família para você? E eu respondi com toda a minha eloquência pastoral para ela, né? Na verdade, eu falei, olha, eu acho que família não é um grupo de amigos vivendo juntos, mas é quando você tem alguma relação realmente, uma ligação, vamos dizer assim, sanguínea, né? Não precisa ser apenas pai, mãe e filhos, mas talvez outros arranjos, mas existe uma ligação, que o nome já diz, familiar, e vivem juntos, e precisam aprender a como é que esse relacionamento acontece. Deixa eu repetir isso para você. Nosso relacionamento familiar, a gente acha que acontece naturalmente, mas deixa eu te falar, nós temos que aprender a como nos comportarmos em família. Nós precisamos assimilar, que se não fosse necessário, se você simplesmente pudesse nascer numa família e tudo vai dar certo, você vai funcionar perfeitamente como filho, como pai, como marido, como mãe, como esposa, ou como qualquer outro papel, não teria tanta instrução na palavra dizendo, você que é pai, faça assim, você que é mãe, faça assim, você que é filho, faça desse jeito. Então nós precisamos aprender, existem diretrizes, existem instruções, amém? Quem está pronto para receber isso de Deus, diga amém. Fala para quem está do seu lado, é contigo também, amém? Se você está sentado do lado de alguém da sua família agora, quem está dos dois lados sentado, de um lado direito e do lado esquerdo, alguém da sua família, levanta assim a sua mão. Beleza. Para você, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela pode ser interessante. Para os outros também, muito. Mas eu queria que você fizesse uma conversa agora, que eu vou colocar aqui no telão um timer de 2 minutos. 2 minutos. Essa é uma conversa que costuma demorar 2 horas ou mais. Mas você vai ter que tentar fazê-la em 2 minutos. Você vai perguntar para quem está do seu lado, como é que é a sua família? E é só essa pergunta, eu não vou dar nenhuma outra pista, não tem nenhuma pegadinha. E se você topar, todo mundo pode participar, todo mundo pode brincar, tá? Mas você não é obrigado. Eu prefiro não falar no assunto, tudo bem, em algum nível você já até está falando, né? Mas
Se você puder gastar 2 minutinhos, 1 minuto para cada pessoa. Não, você não vai falar com todo mundo que está, né, um lado do outro, atrás, na frente. Uma pessoa só, uma dupla. E responda para essa pessoa. De preferência, não o seu marido, não a sua esposa. De preferência. Mas para outras pessoas. O que é família para você? E como o André falou, a gente está aqui com Bruno e a Raquel, experimentando a partir dessa semana uma dinâmica familiar completamente diferente. Talvez não sejam os únicos, talvez outras pessoas estejam vivendo um momento difícil familiar. E eu queria que você soubesse que, ao mesmo tempo que nós sabemos que é uma dor, às vezes muito grande, é tão importante a gente olhar para isso também e observarmos, né, que sim, Deus continua tendo planos maravilhosos para a nossa família. Você crê nisso? Amém? Então, 2 minutos, pode colocar aqui no telão para mim? Encontrei? Pode começar. Peraí, para tudo, minha esposa vai falar. Esqueci alguma coisa? O que é a família? Qual é a pergunta? Como é que é a sua família? Obrigado, meu amor. Deixa eu aproveitar esse momento e usar a oportunidade da instrução bíblica. Quando Deus criou a mulher, diz assim: farei para ele uma auxiliadora. O homem precisa de ajuda. Que os homens digam amém. Né? E eu acabei de revelar isso bem claramente. Nós precisamos de ajuda, minha esposa está me ajudando. Não vai me interromper mais, por favor. Já escolheu a pessoa com quem você vai falar agora aí? Uma dupla? Faça uma dupla. 2 minutos passa muito rápido. A única coisa que você tem que responder é o que é, como é a sua família. Como é a sua família? Pode botar. Está muito alto, fala mais baixo um pouquinho. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Que beleza. A partir de agora, você não pode mais conversar com essa pessoa que está do seu lado. E embora agora eu sei que pode ter parado num momento muito legal da conversa, né? E deixou até um suspense. Queria agradecer o pessoal que montou para mim esse cenário aqui. Eu sei que você está pensando, vai ter peça? Não, hoje não vai ter peça. Parece até que vai ter, mas é só para ambientar. E eu achei sensacional eles colocarem essa relíquia. Vai chegar um dia que a gente vai pregar aqui e ninguém mais vai saber o que é isso. Mas ainda sabe, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Computador, tá certo. Quantos aqui, enquanto ouviram o que a pessoa respondeu, como é a sua família, falaram, antes de qualquer outra coisa, dos seus avós? Levanta a sua mão, se for o seu caso. Uma pessoa aqui. Uma lá em cima. Aqui. Alguém falou do bisavô ou da bisavó? Não. E quando você pergunta para alguém, como é que é a sua família? Eu acho que o que vem na nossa mente é mais ou menos o que eu respondi para Rafa, como a minha definição do que família é. A gente pensa na nossa casa, e é normal isso, e é isso mesmo. A sua família não é mais, se você se casou, a sua família não é mais os seus pais, os seus irmãos, é a sua esposa, é o seu marido e os seus filhos. Claro que, e aí, esse pessoal deixa de ser família? Em algum nível eles continuam sendo, mas existe agora um modelo novo que está sendo formado, e a gente acaba em algum nível, como a Bíblia fala, né? A primeira coisa que Deus fala para o homem, antes de o homem, né, ter pai e mãe, o primeiro homem não teve pai e mãe, Adão, ele fala assim, Deus estabelece lá no início, deixará o homem
seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, se tornarão um. E essa célula, né, esse núcleo agora começa a se tornar família, e amanhã vai acontecer a mesma coisa, os filhos vão crescer, vão se casar, deixarão o pai e a mãe, não vão abandonar o pai e a mãe, não vão deixar de honrar os pais, não vão deixar de alguma maneira, né, tratá-los com imenso carinho, lembrar deles o tempo todo, visitá-los com alguma frequência, mas família realmente costuma ser a nossa casa. E aqui tem talvez vários modelos diferentes. O mais comum de todos, que durante muito tempo foi muito tradicional: pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filho, não, ou filha, ou filhos. Às vezes tem gente que se empolga, tem um monte, né? Tem vários. Mas você sabia que se você perguntar em alguns lugares do mundo essa pergunta, como é que é a sua família, diferente demais de nós que moramos do lado de cá do mundo, no Ocidente, eles podem responder de uma maneira diferente e inesperada. Eles começam não necessariamente falando da sua casa, mas eles falam de quem veio lá atrás, quem veio antes. Talvez comece no avô ou no bisavô e comece a explicar. Eu estava ouvindo uma entrevista de um pastor americano maravilhoso, o bispo T.D. Jakes, você já deve ter ouvido falar nele. E na entrevista ele falava, no meio da entrevista ele falou enquanto ele estava sentado: nesse momento, enquanto eu estou aqui falando com você, e ele usou essa expressão, que talvez alguém não tenha entendido no início, ele falou: meu pai, minha mãe estão aqui comigo. Ele estava sozinho, mas ele falou: meu pai está brigando pelo microfone, minha mãe está brigando pelo microfone, porque ele estava querendo dizer, existem coisas dentro de mim, existem algumas raízes, algumas coisas em mim, que eles que colocaram em mim, é como se eles falassem através de mim. Ontem a gente teve lá na igreja de Bom Sucesso um reencontro de jovens da minha geração, da juventude lá de Bom Sucesso, dos anos 80, anos 90, uma turma grande de jovens que se encontra pelo menos aí uma vez por ano. E é um encontro muito bom, um encontro maravilhoso. E eu revi alguns amigos, e ontem meus pais estavam lá. Meu pai é o pastor da igreja de Bom Sucesso já há muito tempo, desde de 1980, e quando alguém tinha uma oportunidade de mencionar, falou dele, e aquela juventude toda que estava lá, aquela turma toda lá, tinha um discurso parecido. O bispo Jorcelino, o pastor Jorcelino, a irmã Elza, os meus pais, eles não fazem ideia das sementes que eles semearam, como hoje nós somos um reflexo do que eles falaram, do que eles fizeram. E alguns anos atrás, quando meus pais completaram 50 anos de casado, eu falei a mesma coisa. Eu tive a oportunidade, junto com meus irmãos, de falar algo para os meus pais. E eu falei a mesma coisa: olha, na nossa vida como filhos, nós recebemos muita coisa boa dos nossos pais, falando em nome dos meus irmãos e de mim. Mas eu falei, você não faz ideia como vai muito, muito além disso. Os nossos filhos, netos de vocês, também estão recebendo muita coisa boa, porque foi plantado na nossa vida por vocês, ou por quem veio até antes de vocês, de alguma maneira, e afetou na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem coisas que aconteceram há muito tempo atrás, mas que afetaram seriamente a sua vida hoje. Eu quero falar principalmente das coisas positivas. Tem coisa que aconteceu lá atrás e afetou negativamente a nossa vida, com certeza, todo mundo. Mas você não tem aquele avô, aquela avó, aquela tia, aquele tio que falou uma coisa para você nunca mais esqueceu, e aquilo é meio que uma base para a sua vida, que você viu um comportamento e falou: isso aqui é muito legal. E em geral, quando a gente começa uma família, quando você está envolvido numa família, principalmente homens e mulheres que se casam, eles têm pelo menos duas vertentes. Eles pensam o seguinte: eu não posso repetir o que eu vi. Eu quero fugir do modelo que eu vi nos meus pais, ou nos meus avós. Eu não acho que isso funciona, eu não posso tratar dessa maneira. Eu não quero fazer como meu pai fez. A outra tendência, eu preciso copiar, porque eu vi que deu certo. Eu vi isso ou nos meus pais, ou num casal de amigos. Eu conheço pessoas dessa igreja e de outras igrejas que eu já estive, que são exemplos para outras pessoas. Puxa, eu sei que o casamento de vocês não é perfeito, mas vocês têm alguma coisa tão boa que me inspira. Eu quero um casamento parecido com esse, eu quero uma vida parecida. A maneira como você lida com os seus filhos, eu estou aprendendo alguma coisa.
Quantos têm assim exemplos de pessoas assim na sua vida que moldaram de alguma maneira? Levanta alto assim para ver. Amém. Exemplos que você viu lá atrás, que fizeram diferença. Muita gente não levantou a mão, eu penso que talvez você tenha algumas exemplos, talvez não venha a lembrança agora, mas a gente normalmente também é marcado por coisas que a gente não queria que fosse marcado. Hoje eu quero contar para você uma história que a gente conta com alguma frequência na igreja, mas que ilustra isso perfeitamente. Eu acho que talvez a melhor história para ilustrar isso, uma história que eu não posso contar ela inteira, ela é longa, é uma história no Antigo Testamento que dura cerca de 60 anos, claro, a gente está falando de várias gerações, mas que ilustra isso, para lembrar a mim e a você que eu sou hoje, você é hoje, quem você é, por causa de coisas que foram plantadas, por causa de influências que você recebeu, por causa do, principalmente, exemplo de outras pessoas que chegaram até você. Talvez não tenha sido seus pais, talvez tenha sido tio, tia, talvez tenha sido amigos, talvez tenha sido alguém com quem você foi criado perto e você pôde assimilar coisas boas e dizer, é isso que eu quero também na minha vida, eu acho que isso pode funcionar. Mas nós somos quem somos hoje por causa do depósito de muitas outras pessoas. E se você parar para pensar, existem algumas histórias marcantes que você viu ou ouviu, que hoje modelam e exemplificam como é que a sua vida tem que ser. O que eu quero chamar a sua atenção também é que você já é hoje também o antepassado de alguém, né? Alguém vai surgir daqui a alguns anos. Algumas pessoas vão aparecer nesse planeta daqui a algumas décadas e que vão receber nelas uma impressão digital sua. Vão carregar consigo alguma coisa que você plantou. Você já parou para pensar nisso? A gente não pensa muito nisso. Quantos aqui são avós ou avós? Né? Não sei se você pensa, talvez você, melhor do que muitos de nós, vão conseguir entender que os seus netos carregam, sim, muito mais do que apenas alguma genética, mas carregam alguns traços que você acabou passando. Tem algum bisavô aqui, ou bisavó? Oh, glória! A minha esposa estava falando de um casal que a gente conhece lá de Goiânia, que o rapaz que é amigo nosso vai ser avô. Quantos anos? 39 anos, né? 38 anos. E tem grande chance dessa criança nascer tendo tataravô. Olha que legal. Porque, eu não sei se é legal, eu acho que seja. Mas ninguém costuma dizer, eu conheci meu tataravô. Não. Eu não conheci nem meus bisavós. Mas você sabia que existem marcas em mim dos meus bisavós? Eu já contei essa história aqui. O meu bisavô que eu queria muito ter conhecido, não conheci. Avô da minha mãe foi um pastor. E a gente pode achar que não, mas em algum nível isso toca a gente também. Eu nunca achei que eu seria chamado por Deus para o ministério pastoral, por nenhum motivo, mas especialmente não seria chamado por uma questão de que eu tenho pai, pastor, ou avô, ou bisavô. Tem que ser um chamado diferente desse, não pode ser apenas por hereditariedade, mas não tem como evitar de que isso em algum nível mexe com a gente, toca a gente de alguma maneira, existe alguma influência nisso também, como talvez na sua história também. Militares costumam ter muitas vezes filhos que vão prosseguir naquela carreira, médicos, advogados. Filho, se você se formar na mesma profissão, a gente te ajuda aqui, tem um escritório, tem um consultório, seja como for, não é incomum. Mas eu quero dizer principalmente de exemplos que hoje você está dando, coisas que hoje você está falando e você nem lembra, nem faz ideia, mas que já estão marcando próximas gerações, inclusive algumas que você nem vai ver, mas que já estão sendo, em algum nível, formadas pelo que você está fazendo. Quem está acordado aí, diga amém. Eu quero dizer para você nessa manhã que você está no meio de um processo que vai marcar uma família que ainda vai existir. A história que eu quero contar para você, ela aparece no livro de Gênesis. Ela conta a história da família mais famosa do mundo todo. Quem sabe? Família real britânica? Não.
A família mais famosa do planeta, praticamente o mundo inteiro conhece essa família. Não conhece a minha nem a sua, mas conhece essa. É a família de um homem chamado Abraão. Abraão, ele aparece no cenário de uma maneira muito interessante. Ele é apenas um homem que não tem nada a ver com Deus. Na verdade, ele, como qualquer outro povo, servia outros deuses, mas Deus tem um encontro com ele, conversa com ele. E a partir de Abraão, hoje, com seus quase 7 bilhões de habitantes na Terra, um percentual gigantesco de cristãos e de islâmicos e de judeus. Judeus não são tantos comparados a esses, mas essas 3 grandes vertentes religiosas encontram nesse homem o início de tudo. Deus chama Abraão, faz uma promessa para ele, que ele mesmo não consegue compreender. Primeiro ele muda o nome dele, e Abraão agora significa pai de muitas nações, e fala: de ti farei uma grande nação, né? Você vai ser uma bênção. E ele fala algo que a gente muitas vezes lê e escapa da gente, mas ele fala assim: em você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Então Deus chama esse homem e, claro, ele se torna o grande patriarca na Bíblia. Abraão, depois de uma história longa de espera, de fé, de confiança, de paciência, tem o seu filho, já com quase 100 anos de idade, acho que ele tinha aproximadamente. Sua esposa também bem idosa, e eles têm o seu primeiro filho, Isaac, filho de Abraão e Sara. Abraão tinha tido um outro filho antes, Ismael, e por isso que a partir de Ismael também tem toda uma nação e talvez toda uma religião que aponta também para Abraão como seu pai e pai de uma promessa. Mas a nossa Bíblia, a maneira como nós compreendemos, a maneira como o nosso Senhor Jesus também revela, é a partir de Isaac, filho de Abraão e Sara, que a promessa se cumpre. Isaac é o filho da promessa. Isaac vai ficando mais velho, se casa com uma moça chamada Rebeca, e eles têm também, não um, mas agora 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem conhece a história de Jacó e Esaú? Em geral, a gente ouve dessa maneira, Jacó e Esaú. Se você frequentou a escola bíblica dominical, infantil, como eu, Jacó e Esaú. Mas, na verdade, a ordem é essa, Esaú e Jacó. Gêmeos, mas um nasceu primeiro, então era o primogênito, o primeiro nascido. Esaú. Há pouco tempo atrás a gente contou a história deles aqui, um pedacinho da sua história. Jacó, sendo o segundo filho, imagina como é que isso funcionava na cabeça dele. A gente estava na barriga juntos. Eu podia ter sido o primeiro a sair. A Bíblia conta que quando o primeiro filho estava sendo tirado do ventre de Rebeca, o outro estava agarrado no calcanhar, como que quisesse puxar para trás, né? Deixa eu primeiro. Jacó então carrega até esse nome como aquele que quer usurpar, aquele que quer ir na frente. E Jacó, a partir dele, por causa de um monte de coisa que acontece, que eu vou contar para você já já, ele tem 12 filhos. Olha como é que a coisa vai. Não se empolgue hoje, né? E o 11º filho chamava-se José, e a maioria de nós na igreja também já ouviu a história de José. Eu vou tentar contar ela para você bem resumida, porque só nesse espaço aqui tem mais do que isso, mas aproximadamente 60 anos entre o que acontece ali entre Isaac, Esaú, Jacó e José. Algo muito interessante acontece, e eu acho que é legal a gente lembrar disso hoje. Jacó, o cara que está aqui no meio, ele já era o neto de Abraão, uma terceira geração de uma das famílias mais ricas que existia no planeta. Abraão já era rico quando se encontrou com Deus. Parece que esse encontro com Deus alavancou a riqueza dele a 100 por 1 e deu um impulso muito grande. Quando Isaac vem, ele está muito bem de vida a Abraão, e a Bíblia fala que Isaac vai se tornando mais e mais rico. Por que eu estou mencionando a questão da riqueza? Porque quando nascem esses 2 meninos, Jacó,
se torna herdeiro, e Esaú também, mas Esaú seria o primogênito, Jacó se torna herdeiro de algo muito grande, de uma riqueza muito grande. E agora, o que vai acontecer é que a família de Jacó, que mais tarde vai se chamar Israel, e até hoje a gente chama de Israel, tem até uma terra com esse nome, é a terra dele, vai dar origem a esses 12 filhos que vão se tornar 12 tribos, que vão ser aquilo que Deus falou, muitas nações. É o que a gente tem. E existe muita riqueza envolvida nisso. E José é o filho querido de Jacó. Como eu vou contar já para você, Jacó ele tem 4 esposas. Mais uma vez, Antigo Testamento, nada aplicável para nós hoje. Na verdade, ele tem 2 esposas, e essas 2 esposas têm 2 servas, e Jacó tem filhos com todas elas. Só que tem a história de que uma delas era a que Jacó realmente amava, e amava de paixão, chamava-se Raquel, e é Raquel que dá a luz a José. José se torna o xodó de Jacó. Bom nome também de mensagem, xodó de Jacó, gostei. E o que acontece é que quando você tem uma família com um monte de filhos, e você escolhe um para descaradamente privilegiar e dizer, esse é o meu filho querido, você imagina o que isso causa nos seus irmãos. Você conhece a história? Os irmãos morriam de inveja de José, eles tinham raiva dele, deveriam ter raiva do pai. Porque quando você se compara com o outro e acha que o outro é privilegiado, a culpa não é do outro, em geral, é de quem o privilegia. Mas eles morriam, é o que a gente faz, morriam de inveja, morriam de raiva, por causa desse rapaz. Jacó devia sentar com seus filhos à mesa, e José tinha um lugar especial. Não vai sentar aqui não. Pai, mas está vazia, né? Você sabe que quem senta aqui é o seu irmão? José, né? Deixa lugar para ele, fica quieto. Então tá, já aconteceu contigo, né? Queria sentar aqui, e vem aquele frango assado maravilhoso, uma família de 12, 2 ou 3 frangos assados, e vinha para o prato de Jacó a melhor parte, sabe aquela coxinha que foi feita na medida, né? Não era carne dura, não, era bem macia, suculenta, e Jacó fala, hoje eu não estou com fome, e os filhos todos abriam o olho. Ele olhava para o lado e fala, filho, José, quer comer a minha comida? Alguns episódios talvez vão sendo revelados na vida dele. O mais marcante de todos, a Bíblia fala, numa época em que a moda era vestir bege, todo mundo vestia bege, Jacó o próprio pai faz uma roupa colorida de festa para o seu filho querido, José. Os irmãos já tinham subido para o nível mais alto da sua raiva. José bota a sua roupa um dia, e o pai dele fala, filho, eu quero que você faça o que você sempre faz, vá lá ver onde os seus irmãos estão trabalhando, se está tudo bem com eles, volta. José fazia isso com frequência, e até onde os irmãos estavam trabalhando, chegavam lá, e ele percebia, os irmãos, um estava dormindo, o outro estava brincando, o outro estava jogando bola, o outro estava batendo papo, o outro estava bebendo no bar, estava rolando de tudo, trabalhar que é bom. E eles vinham, lá vem José, vai contar tudo para o meu pai. E ele realmente fazia, pai, aqui está o relatório, estão fazendo a mesma coisa que sempre fazem, não estão caindo dentro, não estão... Para aumentar mais a raiva dos irmãos. E José vai nesse dia com a sua roupa bonita, e quando eles vêm de longe, eles se enfurecem, eles estão irritados com ele, e fala, chega, vamos acabar com esse cara. Os próprios irmãos, então, fazem um plano para matar José. Aí a história começa a ficar um pouco mais dark, né? Um pouco mais escura. Como é que é? Era uma época que eu e você nem conseguimos compreender, a violência era grande de todos os lados, mas ainda assim, irmãos planejarem matar o próprio irmão é estranho em qualquer cenário. E foi o que eles iam fazer. E alguém, um surto de compaixão, fala, não vamos matar, vamos só vendê-lo. Vamos, deixar aquela caravana de ismaelitas passar, e a gente vende ele se torna escravo em outra terra, bem longe daqui,
e a gente fica livre dele e ainda ganha um dinheirinho. E é isso que eles fazem. Eles vendem José. Antes colocam ele no poço, riem dele, fazem ameaças, vou matar você, vai acabar tudo, mas não, vendem ele. José vai para o Egito. Você sabe o que acontece no Egito? De uma maneira assombrosa, José, que está sendo levado como um escravo, já não vale mais nada. Ele é apenas um pedaço de qualquer coisa para alguém comprar. É comprado por um homem que é um oficial de Faraó, chamado Potifar. E é levado para a casa dele. Você conhece também? Potifar é rico, muito bem posicionado no Egito. Ele fala para José, vamos ver como é que é o seu trabalho. Ele começa a ver José trabalhando muito bem, melhor do que todo mundo. Fala, tem que promover esse rapaz, coloca ele no lugar mais alto, até que chega um nível que José se torna um mordomo, chefe da casa de Potifar. Ele se torna um grande administrador na casa desse homem. Se torna cada vez melhor, e aos olhos de todo mundo, esse cara é especial, esse cara tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. A Bíblia fala o que é, Deus era com ele, no meio disso tudo. E José estava péssima a sua história, de repente começa a ficar um pouco melhor, até o momento em que os olhos também da esposa de Potifar repousam sobre José, e ela começa a ver, que jovem bonito, que jovem poderoso, olha como é que ele trata isso, olha como é que ele faz. Isso parece que faz com que ela pense que aquela demonstração de quem ele é, do seu poder, de alguma maneira atrai ela. Eu não conheço a história toda dela, eu não acho que os egípcios talvez vivessem num alto padrão de moralidade, mas aquela mulher chega para José e fala, eu quero que você venha para a cama comigo. Não, não posso. Como não? Ninguém vai ficar sabendo, só tem nós dois aqui. Não posso fazer isso. O meu senhor, seu marido, para você lembrar que você está casado, né? Ele já me deixou responsável por tudo aqui nessa casa. Mas claro que eu não posso tocar em você. Ele deixou bem claro para mim que existem limites. E claro que eu não vou fazer isso. Seria uma desonra para o seu marido. E ele fala uma coisa que ninguém esperava. Ele fala, seria uma desonra para o meu Deus. Eu não poderia fazer isso com o meu Deus. Ao que ela poderia retrucar, que Deus? O Deus que permitiu que você fosse vendido pelos seus irmãos? O Deus que permitiu que você se tornasse escravo numa terra distante? Você realmente tem Deus? E José fala, eu não vou fazer isso. E ela insiste. No outro dia. Num dia ela agarra ele, puxa ele e fala, é agora. E ele sai correndo, mas não consegue levar a roupa que ele está usando. Ela consegue agarrar. E a roupa fica com ela, e ela usa aquilo como uma prova de um crime que não aconteceu. Quando o marido chega em casa, ele fala, esse servo hebreu que você trouxe como escravo aqui na nossa casa, você não faz ideia do que ele fez, ele tentou me violentar, ele tentou me forçar, e aqui está a prova, segurando a roupa dele. Potifar não quer nem ouvir a versão de José, simplesmente manda ele para a prisão. E aqui, a história de José aparentemente terminou. Porque ser escravo em qualquer lugar é péssimo. Pior do que isso, só ser prisioneiro. Mas você quer ver uma coisa pior do que uma e a outra? É ser um escravo prisioneiro. José não ficou na prisão pensando quando vai ser o meu julgamento, não ficou esperando alguém vir conversar com ele para falar, nós vamos arrumar um advogado para você, nós vamos tentar resolver essa questão, vamos tentar esclarecer isso tudo. Nada. José vai para a prisão apenas para esperar. Nada. Esperar a morte, esperar o tempo passar. E é aqui que algo interessante acontece. A Bíblia já falou que Deus estava com ele enquanto ele estava com Potifar, ele vai crescendo, vai melhorando. Mas nesse versículo de Gênesis capítulo 39, você vê essa expressão, mas o Senhor estava com ele. Quantos amam ouvir isso a seu respeito? Deus está com você. Fala para quem está do seu lado, Deus é com você, está sempre contigo. Que boa notícia, porque eu acabei, né, a minha história, e aqui alguns anos já se passaram, é de uma imensa traição lá atrás, e agora de ser lidado como um criminoso, sendo que eu não fiz nada, sou inocente. Que bom saber que Deus é comigo, e o tratou com bondade, graças a Deus, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. É aqui que a minha mente faz assim, ué, mas
não entendi, porque se Deus está comigo e me trata com bondade, se Deus está com você e te trata com bondade, você nem sabe quem é o carcereiro. Você nunca vai ter um encontro com ele. Quizá ter algum tipo de relacionamento onde ele vai te favorecer. Mas você sabia que existem esses momentos na nossa vida onde a gente vai para um lugar tão profundo, tão lá embaixo, que a gente precisa de alguns respingos de misericórdia, e Deus mostra a sua bondade, a sua gratidão. José não tinha feito nada de errado, mas a Bíblia fala que no meio daquilo tudo, Deus está com ele. Às vezes é tão difícil a gente enxergar que Deus está com a gente, em momentos assim, onde eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui traído, mentiram para mim, e olha o que aconteceu, como é que a minha vida veio parar aqui? Por que tudo isso aconteceu? Que decepção absurda. E a Bíblia fala, não, no meio disso tudo Deus está com você. E aqui eu deixo duas frases para você, que José escolhe viver como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Porque essa sensação não é incomum. Há pessoas que vão experimentar isso. Deixa eu te falar, não importa qual presente Deus esteja na sua vida, muitas vezes o sentimento, a dor, seja o que for, nos fazem sentir como se Ele não estivesse. Nos traz uma impressão de abandono, mesmo que Ele esteja totalmente envolvendo a sua vida. Não é incomum você ver pessoas que não conseguem enxergar, Deus não pode estar comigo, diante do que eu estou passando. Mas José, e essa palavra é importante, escolhe viver como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Ou de uma outra maneira, você vai ver isso acontecendo na história, José continua fazendo o que é certo, mesmo quando parece que fazer o que é certo não está funcionando. Ele permanece sendo fiel ao que ele crê, ao Deus em quem ele confia, mesmo quando isso não traz nenhum benefício. Aparentemente não está fazendo nenhuma diferença na minha vida, não está melhorando. Eu estou sendo íntegro, eu estou sendo honesto, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu estou fazendo o que todo mundo sabe que é certo. Mas quer saber? Diante de toda essa injustiça, eu percebi que nem vale a pena mais. Eu vou fazer o que é errado, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que os meus sentimentos mandarem. Não, José escolheu continuar crendo, continuar confiando, mesmo quando não parecia sequer que ia valer a pena. De onde que isso vem? É o que eu comecei falando para você, que existem certas coisas que foram plantadas em nós e a gente nem percebeu. Tem certas coisas que eu ainda nem vi acontecer na minha vida, mas talvez eu veja acontecer na vida do meu filho, do meu neto, e eu vou pensar, meu Deus, isso foi o meu pai, isso foi o meu avô que em algum nível plantou em nós. E a gente às vezes demora muito tempo para perceber, mas aqui está José. José está na prisão e em algum momento, depois de alguns anos, dois grandes homens do faraó, do rei do Egito, têm um desentendimento com ele e vão parar na prisão. Mesma coisa, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Um deles é o padeiro do faraó, o outro é o copeiro, é o mordomo principal, e eles têm sonhos, e José interpreta sonhos. Inclusive sonho está toda hora aparecendo na vida de José, desde o início. E José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e o copeiro, ele fala assim, olha, você trabalhava para o faraó, então deixa eu te falar uma coisa, daqui a 3 dias você vai voltar a trabalhar com ele. O quê? Você vai voltar para o trono. Você está falando sério? Verdade, você vai experimentar de novo a vida que você estava vivendo. Que boa notícia. É verdade, é verdade. Deixa eu te pedir uma coisa. Quando você estiver lá do lado dele, eu não tenho ninguém para me representar, não tenho pistolão, não conheço nenhum vereador, não conheço nenhum assessor, não conheço. Eu não era para estar aqui, eu não era para estar nessa terra, eu não era para estar vivendo nada que eu estou vivendo. Tudo que está acontecendo na minha vida é absurdamente injusto. Você pode fazer uma gentileza? Fala com qualquer pessoa a meu respeito. Você está do lado do rei, quem sabe você tem a chance de falar com ele. Tem um cara lá que não era para estar lá. E o copeiro faz assim, deixa comigo. E José vai dormir aquela noite pensando, parece que agora vai.
Mas as próximas muitas noites fazem José saber que o copeiro também esqueceu dele. E José continua escolhendo viver como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Porque como é que Deus permite que o cara que eu ajudei não me ajude de volta? Que o cara a quem eu dei uma força e levantei ele, por que ele não se lembra de mim? Eu lembrei dele. Como é que Deus pode estar comigo no meio disso tudo? José escolhe, não, eu vou continuar, não dá para entender. Eu não sei todos os sentimentos que estavam ali, mas a Bíblia fala que ele vai revelando essa escolha e fazer o que é certo, mesmo quando parece que não vai dar certo. E 2 anos depois, o faraó, o rei do Egito, tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e aí o copeiro lembra. E agora eu lembrei do negócio, teve um sonho que eu tive, o faraó pergunta, quando foi? Foi 2 anos atrás, a gente teve um problema, não vamos falar disso, não vamos falar desse negócio, ela estava na prisão lá, melhor deixar para lá. Mas ele lembra de José, e José é trazido até faraó, e se apresenta a ele, e o faraó pergunta, é verdade que você sabe interpretações? E José responde, não. Mas eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. É mesmo, é. E se José contasse todos os seus anos de vida ali no Egito, ia fazer faraó pensar, como assim você tem um Deus assim? E para os egípcios, o que José estava falando era a maior blasfêmia, eu tenho um Deus. O único Deus que eles conheciam, que era Deus mesmo, era faraó, está sentado ali no trono, é o Deus deles. Eles tinham outros deuses, mas eram secundários. Como é que José fala de um Deus maior do que aquele que está ali sentado no trono? E José fala, o sonho do rei foi o seguinte, e o rei conta o seu sonho, ele fala, rei, o que vai acontecer não é difícil para mim interpretar, Deus estava falando com ele, os próximos 7 anos aqui no Egito vão ser totalmente diferentes. Até hoje, a gente seguiu uma certa maneira de controlar a nossa economia através das estações de plantio e de colheita. Deixa eu te falar, rei, os próximos anos não vão ser assim. Os próximos 7 anos vão ser os anos de maior fartura e de prosperidade que o Egito já experimentou. A gente nunca vai ver tanta fartura, nunca viu antes, nunca vai ver depois. São 7 anos disso. É mesmo, é. O problema é que quando terminar esses 7 anos, os próximos 7 anos vão ser a pior miséria dessa nação. Vão ser os anos onde nós vamos ter absolutamente nenhuma colheita, ou quase nenhuma. Ok. Então, se estamos falando de 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, é isso. Só que José agora faz o que ninguém esperava, ele começa a dar conselho para o rei. Ele fala, o que o senhor acha de o senhor arrumar uma pessoa, e eu acho que o senhor precisa muito disso, uma pessoa que possa identificar essa questão, e dormir e acordar pensando nisso, e tratar disso. Porque eu acho, rei, que a melhor maneira de o senhor fazer isso é durante esses 7 anos guardar bastante coisa que não vai se deteriorar, o que a gente chama de não perecível, porque você vai guardar durante 7 anos, construa grandes armazéns, todo fazendeiro tem que dar de imposto 20% da sua plantação, guarda, quando terminar 7 anos, o senhor tem muita colheita estocada, para o Egito ficar bem, e mais, as nações ao nosso redor vão descobrir que esse que já é o império, o maior império que existe, agora se tornou o único que tem alguma coisa para oferecer, e vão vir comprar, você pode vender o preço que você quiser. Isso deixa Faraó impressionado, porque esse menino tem alguma coisa nele. Ele já tinha administrado na casa do seu pai, ele já tinha administrado na casa de Potifar, algumas coisas foram plantadas nele que fez uma diferença naquele momento. Quando a oportunidade apareceu, parece que José estava preparado, e Faraó fala, é contigo mesmo, você vai ser esse cara, eu vou colocar você nessa posição. O pessoal ao redor dele deve ter ficado assim, hã? Esse cara está aqui há 5 minutos. E ele já está sendo promovido desse jeito na frente de todo mundo. Faraó, José, vai ser você. E Faraó transforma José no primeiro-ministro. Não é apenas, ele talvez tenha começado, como o ministro da economia no Egito. Mas não, Faraó pega ele e fala, depois de mim vem você. Esse cara que não quer trabalhar, bota outro para fazer tudo no lugar dele. Então, o Faraó fala, depois de mim você define
tudo que vai acontecer nessa nação. E José se torna o grande primeiro-ministro do maior império que existia naquele tempo. E alguns anos se passam e acontece exatamente o que José falou: grande colheita, grande fartura. E depois, quando chega no primeiro dia do final dos 7 anos, no primeiro dia do 8º ano, tudo começa a mudar. E agora é escassez, seca, fome. E uma boa parte do mundo experimenta aquilo, mas o Egito está preparado. Ninguém sofre na nação egípcia. Mas as nações ao redor começam a descobrir: a gente não tem comida, não acontece nada. Alguém ouviu falar de algum lugar onde tem comida? Egito tem comida. Vamos lá. E grandes caravanas eram formadas de muitos povos vindo até o Egito para comprar comida, comprar cereais. Um deles era a nação que ainda não existia, mas que vai se tornar a nação de Israel. Os filhos de Israel, os irmãos de José, vão também até o Egito. Para eles já se passaram 22 anos que seu irmão morreu. Na verdade, foi levado para o Egito como um escravo, e a maioria dos escravos morriam. Então o irmão deles deve estar morto, mas não. Eles não sabiam o que estava acontecendo, chegam até lá. E quando eles são identificados como hebreus, alguém conta para José: você sabia que tem gente que era lá da tua terra aí? É mesmo? Quero vê-los. E ele traz, José sabe direitinho quem eles são. São os seus irmãos. Frequentemente na igreja eu ouço alguns testemunhos, algumas conversas. Alguém vem conversar comigo, pedir aconselhamento, e quando a gente conversa um pouquinho mais de tempo, e a gente começa, desculpa a expressão, a cutucar um pouquinho mais, as pessoas começam a revelar marcas que carregam na sua vida, de coisas que aconteceram há muitos anos. E algumas delas dizem: pastor, isso não significa mais nada para mim. Me feriram seriamente. O que fizeram comigo foi muito grave. Mas você quer saber? Eu deixei para trás, eu liberei aquela pessoa, ela está perdoada, eu não quero mais saber. Outras vão dizer para mim assim: André, eu não consigo esquecer. Foi forte demais, foi doloroso demais, foi grave demais. E eu carrego comigo a minha vida toda isso. Esse é o momento que José estava. Quando ele olha para a cara dos seus irmãos, ele está olhando para as mesmas pessoas que há 22 anos atrás tramaram matá-lo. Vamos matá-lo. São os mesmos que jogaram ele numa cisterna vazia. Poderiam deixar ele ali, para morrer ali. E ele se lembra, talvez, dos risos deles, da ridicularização. Ai, sonhador. Talvez ele lembre-se do barulho da caravana chegando e ele pensando: é socorro, mas não. São aqueles que vão me comprar para eu ser usado do jeito que eles quiserem. Ele talvez tenha lembrado de ter ouvido o barulho que as moedas fizeram quando separaram o valor que iam pagar por ele, porque ele era apenas uma mercadoria. Talvez ele tenha se lembrado dos risos dos irmãos, do cheiro da bebida ou de qualquer outra coisa que fez ele pensar: que doloroso. Talvez ele tenha se lembrado das correntes que foram colocadas nos seus braços, enquanto ele ia atrás da caravana, junto com outros escravos, agarrados a pedaços de metais pesadíssimos, andando quilômetros e quilômetros e quilômetros sem beber água. Talvez ele tenha lembrado do dia que ele chegou e foi colocado no meio de outros escravos, e alguém disse: eu quero esse rapaz, e levou para sua casa. Talvez ele tenha se lembrado como aquela mulher também usou ele. E ele foi acusado de algo que não fez e foi parar numa prisão por anos. Tudo de ruim, todas as desgraças. Eles são os responsáveis, esses 10 homens que estão aqui. Os seus irmãos. Foi por causa deles. Quanta dor. Mas José também se lembra de um outro episódio interessante na sua vida. Como eu disse para você, isso aqui eu acabei não lendo, né? Mas você já conhece. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os reconhecesse. Na história que eu contei para você, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos esse cara de azul que é Esaú. Esaú era o filho primogênito de Isaac. E Esaú, quando nasce, cresce, Jacó vai para essa terra distante, tem esse monte de filho.
José não conheceu o seu tio Esaú. Mas se você conhece um pouquinho da história deles, esses dois gêmeos, Jacó e Esaú, tem aquela história que eu contei para você alguns dias atrás, uma caçada, né? Que não deu certo. Esaú chega em casa faminto, seu irmão Jacó está preparando um prato de lentilhas e oferece para o irmão: irmão, me dá alguma coisa para comer. E Jacó aproveita a oportunidade e fala: eu troco, você pega aqui o que eu tenho para você comer e me dá algo em retorno. Você lembra o que ele pediu? A primogenitura, o direito de irmão mais velho, de primeiro nascido. Já contei para você que eu fiz isso uma vez? Meu irmão chegou em casa um dia cansado, meu irmão mais velho. Minha avó tinha me ensinado a fazer uma pastinha de ovo, um sanduíche maravilhoso, bem temperado, estava caprichado. Na hora que eu ia comer, meu irmão chegou e falou: pô, faz um para mim também. E eu me lembrei desse episódio. E se eu fosse filho de judeus muito ricos, faria muito sentido o que eu fiz depois, mas eu fiz de brincadeira. Eu falei: eu faço para você se você me der o seu direito de primogenitura. E eu me torno agora o filho mais velho, como se isso fosse alguma coisa na minha casa. Mais ou menos. Mas, e a gente fez, ele topou. Eu queria anunciar para vocês que eu sou o filho primogênito lá em casa, dos meus pais. A gente não fez nenhuma outra grande cerimônia para devolver para ele a primogenitura, então, até onde eu sei, está tudo certo. Mas Jacó, ele faz algo que ele sabe que é importante, e Esaú faz um juramento dizendo: ok, maluco, ele está trocando, né? Lembra que a gente falou? 1 centavo por 1 milhão. Seu pai era riquíssimo, mais da metade da sua herança, mais da metade seria agora do filho mais velho. Possivelmente 2/3, são 2 filhos, 2/3 da sua grande herança ficaria com o mais velho. Ele seria o líder de toda a família, quando o pai morresse. Está valendo, eu topo, mas eu preciso comer alguma coisa. E não apenas fica por aí, mas no dia em que Isaac já está bem velho, com a sua visão completamente, talvez já tinha terminado, não enxergava direito, chegou o dia de abençoar os filhos. Eu não vou demorar muito nessa história, você já conhece bem, os dois vêm, só que primeiro vem Jacó fingindo ser Isaac. Fingindo ser Esaú. Isaac é o pai, e Isaac coloca a mão sobre ele e o abençoa: você, meu filho, e começa a falar tudo. Fica agora confirmada na vida de Jacó a bênção do pai. Isso era muito grande, muito mais sério do que você possa imaginar. E Esaú chega em casa sabendo que aquele é o dia, faz uma comida para o pai, fazia parte, e o pai começa a tremer dizendo: mas eu acabei de fazer isso com outro filho. Você está me dizendo que você é Esaú? E naquele momento Esaú sabe direitinho o que aconteceu. Meu irmão roubou de mim o meu direito. Na verdade ele já tinha vendido, mas ao mesmo tempo ele sabia que talvez isso pudesse ser contornado quando o pai colocasse a mão sobre ele e dissesse: você, meu filho, é que vai ser abençoado. Jacó veio na frente. Esaú faz uma pergunta que eu acho interessantíssima: sobrou alguma bênção para mim? E o pai diz: não. Você vai ser tudo o que você não queria ser. O seu irmão vai ser tudo acima de você. Isso faz com que qualquer pessoa no lugar de Esaú fique mal. Mas o rancor dele foi muito mais grave. A Bíblia fala assim: Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera a Jacó. E disse a si mesmo, não contou para ninguém, mas falou assim: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. O pai estava perto de morrer. Na verdade ele fala isso, talvez o pai já tenha até falecido. E quando terminar o luto, tempo de luto, possivelmente eram 30 dias, ele diz assim: então matarei meu irmão Jacó. E se isso fosse uma novela da Record, não sei se é ou não, se vai ser. Quem está assistindo, se o cara for um bom ator, você vai falar: mata mesmo. Mas mata bem, mata sério. Porque a gente não aceita esse tipo de injustiça. Como é que alguém vai lá e rouba algo que já é seu por direito?
A gente acha até justificável que ele sinta isso. Vou matar meu irmão. E a mãe fala: filho, você tem que ir embora rápido. E o filho vai. Não vai nem experimentar os dias de luto pelo pai, não vai viver com a família mais, vai para uma terra bem distante. E lá ele conhece Labão, seu tio, casa-se com primeiro Lia, não era quem ele queria, você conhece a história? Depois casa-se com Raquel, a quem ele queria. Agora ele tem 2 esposas, que beleza! E agora ele vai começar a ter filhos, e Raquel é doida para dar um filho ao seu marido, mas ela não consegue, ela tem problemas, e ela não consegue dar filhos. Lia, filho 1, filho 2, filho 3, não para de ter filho. E Raquel já não aguenta mais e fala: vamos fazer o seguinte, eu preciso que você me dê qualquer coisa. Eu tenho uma serva, você vai ter relações com ela, e o filho dela vai ser meu filho. Naquela época isso era compreendido. E a esposa do lado de lá falou: ah, é? Então também, eu vou pegar a minha serva. Todo dia que Jacó chegava em casa, tinha alguém para ele assim: e aí Jacó começa a ter um filho atrás do outro, tem um monte de filho. A Bíblia vai contando, você fala: não é possível, outro. E, não, chega, outro, mais um. Até que finalmente Raquel, pela graça de Deus, ela não é mais estéril. Qual é o contrário de estéril? Mono. Bom, gente, essa piada estava tão boa. Ela agora é fértil. E ela dá à luz a esse menino chamado José, e é a paixão de Jacó, você conhece. Mas eles estão longe. E acontece algo depois que Jacó já tem os seus 11 filhos, vai ter mais um daqui a pouco, Benjamim, ele não vai entrar na nossa história hoje, mas 11 filhos, termina o seu tempo naquela terra, e Deus fala um negócio com ele, que eu acho que ele não esperava. Ele fala assim: o Senhor disse a Jacó, Gênesis 31, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O início do versículo deve ter deixado Jacó desesperado. Falou: Deus está mandando eu voltar para a terra onde meu irmão prometeu me matar. Mas ele termina dizendo: eu estarei com você. E Jacó deve ter respondido: eu espero que sim, Senhor. Eu preciso muito que o Senhor esteja comigo. E eles voltam. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com um exército de 400 homens, estou voltando para casa. E meu irmão está vindo lá com 400 homens. Jacó, com a sua família, com seu servo, com seus animais, não era uma caravana muito grande, estavam com muito dinheiro, muito ouro, as mulheres, os escravos, todos. Qualquer pessoa no caminho, qualquer quadrilha facilmente poderia destruir tudo. Matava todos os homens, ficavam com as mulheres, com os animais, com toda a riqueza. Quando Jacó vê essa cena, está lá vindo meu irmão com 400 homens. Ele lembra: Deus falou que ia estar comigo, mas na minha lógica, o que vai acontecer é que meu irmão vai fazer o que ele está me esperando para fazer há muito tempo, que é dar o troco. Então você me roubou o direito de ser o filho mais velho, de ser o filho mais rico, de ser o líder da família. Vamos fazer o seguinte: eu mato você, mato seus filhos, fico com as suas esposas, fico com toda a sua riqueza e me torno agora o único filho de Isaac. Faz sentido. Mas vamos embora. Vamos continuar. E ele começa a reorganizar a caravana da seguinte maneira: dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Como que ele fez isso? Colocou as servas dos seus filhos e os seus filhos, as 2 servas, era Zilpa e Bila, na frente com seus filhos. Você sabe quando é igual barreira de futebol, você coloca a pessoa que você quer que seja acertada, mais na frente um pouco, né? Coloca lá, protege um pouquinho mais quem está atrás. Lia e os seus filhos depois. Então, primeiro as servas, depois Lia, e por último, Raquel. E o único filho que é mencionado, José. O seu filho querido, da sua esposa predileta. No fim da fila. Ele está organizando por predileção. Eu quero proteger esse pessoal.
aqui atrás. Mas ele está indo na frente. Ele vai na frente de todas elas. E a Bíblia diz, ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Você sabe que isso deve significar, obviamente, total submissão. Eu sou teu servo, você manda, eu não sou ninguém. 7 vezes, quanto mais se aproximava, mais se curvava. Curvou-se ao chão 7 vezes e algo sensacional acontece agora. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Eu não consigo ler isso e não lembrar que o pai do filho pródigo faz exatamente a mesma coisa. Corre na direção do filho, tendo tudo para dizer, você não vale mais nada para mim, nós estamos com relação cortada. Ele corre na direção da reconciliação. Abraça e beija, e ambos começam a chorar, não tinha como evitar. Começa a chorar. Se eu tivesse com fundo musical agora, você também estava chorando. Esse reencontro dos irmãos. Pode até subir o pessoal da música, a gente já está encerrando. E o que acontece aqui é que a Bíblia continua dizendo, então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças. Eles estão logo ali. Preste atenção, eu sei que eu passei um pouquinho do horário. Quem são esses? Jacó responde, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. E a Bíblia começa agora, se você me permitir, a começar a fazer uma panorâmica com a câmera, mostrando todos aqueles filhos, naquela ordem que Jacó os havia colocado. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Todos nós estamos junto com meu pai nos curvando diante de você, ó Esaú. Por último, chegaram mais uma vez, só esse nome do filho é citado, José e Raquel, e também se curvaram. E essa é a cena que fica impressa na vida de José. José nunca mais vai esquecer dessa história, até porque Jacó deveria contá-la. Se ele fosse muito pequenininho nessa época, em algum momento, ele ia sentar com o pai dele e falar, pai, você lembra aquele dia? Lembro, filho, me explica aquilo. E o pai contava toda a sua história. Filho, aquele foi o dia que o seu tio poupou a nossa vida. Ele tinha todo o direito de acabar com a gente, mas ele nos poupou, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem eu merecer. Não dá para esquecer disso. Eu merecia pagar pelos meus erros, mas a misericórdia do meu irmão, seu tio, falou mais alto. E filho, aquele dia houve uma reconciliação que ninguém esperava, ninguém merecia. E José, você só está vivo hoje por causa disso. Você só está vivo hoje por causa dele. E tudo que acontecer daqui para frente na sua vida, você vai carregar essa marca que você só pôde chegar onde chegou, porque você foi poupado lá atrás. Agora aperta aquele botão de jogar a fita para frente. 30 e poucos anos depois, lá está José com os seus próprios irmãos, curvados diante dele, com a cara no chão, como ele havia sonhado há muito tempo atrás. E ele tem, agora o jogo virou. Eu estava na mão dos meus irmãos, naquela cisterna, eles estão nas minhas mãos agora. E o que José vai fazer é uma escolha. E o que você vai fazer sempre vai ser uma escolha. Ou você acha que os seus sentimentos realmente podem dominar você acima de você? José faz uma escolha. E ele escolhe fazer pelos seus irmãos o que ele viu exemplificado entre os irmãos que vieram antes, o seu tio e o seu pai. Ele escolhe continuar misericordioso. E no momento de crise, no momento extremamente emocional, no momento onde os seus sentimentos gritavam por dentro, justiça, vingança, eles têm que pagar pelos que eles fizeram. Ele escolhe fazer pelos seus irmãos o que ele viu sendo feito pela sua família. E manifesta misericórdia a irmãos que não mereciam misericórdia.
A história vai ficando mais linda porque ele se revela. Eu sei que eu não pareço, muitos anos se passaram, mas eu sou o seu irmão José, aquele irmão José que vocês tinham e que vocês acham que não existe mais. Eu não sei qual foi o sentimento que veio. A Bíblia fala que em algum momento eles ficaram com muito medo. Primeiro você tem um espanto, o quê? Meu irmão está vivo? Segundo, que bom que ele está vivo. E depois, será que a gente queria ele vivo? Porque eles têm medo. Mas José faz igual, ele abraça os seus irmãos e eles choram juntos. E José é o autor de um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Ele fala para os seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus fez o que Ele faz de melhor, o que Ele é especializado em fazer. Deus o tornou em bem. Todas as nossas histórias têm coisas que a gente não queria, tem marcas que a gente não queria carregar. Nenhum homem, nenhuma mulher gosta de carregar a marca de um divórcio. Nenhum pai, nenhuma mãe consegue sobreviver facilmente à morte de um filho, de uma filha. Os desastres, as tragédias que acontecem em tantas famílias, talvez alguma bem perto de você. As traições, as dores, os males. José não fala o diabo, ele nem sabia talvez muito sobre isso, mas ele fala: vocês planejaram o mal, intentaram o mal contra mim. Vocês estavam com a motivação errada, distorcida. Vocês não enxergavam propriamente. Vocês fizeram o que era errado. Vocês erraram feio. Mas deixa eu te falar uma coisa: com todo o planejamento de vocês, Deus, Ele consegue corrigir o que eu e você não conseguimos. E Deus transforma mal em bem. E eles se mudam para o Egito, vivem lá muito tempo, muito bem. São parentes do presidente. E quando Jacó, o pai, morre, os irmãos pensam: agora se José tinha algum motivo para ainda ser misericordioso, acabou. Mas não. José sabe o que Deus quer dele. Eu queria terminar dizendo para você que se você tem filhos, netos, ou vai ter filhos, netos, e deixa eu estender um pouco mais com base nessa história, seus sobrinhos, suas sobrinhas, o que eles virem você fazer vai estabelecer um alicerce para aquilo que eles farão em tempos de crise. Eles vão esquecer praticamente de tudo que você falou, mas eles não vão esquecer quem você é e o que você faz. Seus filhos e netos não vão esquecer o que você fez quando a coisa ficou complicada, e fazer o que era certo era muito difícil. Fazer a coisa certa seria muito doloroso. Quando ir embora dessa casa era a solução mais fácil, mas você decidiu permanecer. Quando dá um calote, quando não pagar as dívidas, teria sido muito mais cômodo. Mas ainda assim você permaneceu sendo honesto. E ser íntegro foi um grande desafio. Nossos filhos, nossos netos e outros não vão lembrar tudo que a gente falou, mas eles jamais esquecerão o que nós fizemos. Então, você que é pai, você que é avô, você que é avó, você que é mãe, eu queria só que você lembrasse disso. Você consegue imaginar comigo um pouquinho? Se você for realmente exemplo para outras pessoas, se você for a base do que seus filhos vão ser, se na hora de tomar uma decisão eles olharem para trás e olharem para você e você é o exemplo, homens, pais, e se você for o modelo de como eles vão tratar, você é o modelo de como eles vão tratar a esposa dele, sua nora, as filhas dele, suas netas. E se você for esse exemplo de como eles vão criar os seus filhos e criar os seus netos, e se você for o padrão para onde eles vão olhar, como é que eles devem se comportar diante de grandes tentações, de propostas indecentes, e se você for o modelo de como eles reagem às crises da vida,
Você já é. Querendo ou não, gostando ou não, você já é esse exemplo. Mães, mulheres, e se as suas filhas decidirem usar você como exemplo de como elas tratam, falam, respondem, reagem ao seu marido, esse vai ser o exemplo de como elas vão fazer com o seu futuro genro. E se elas se espelharem em você na maneira como elas vão criar os seus netos, e se elas olharem para você e imitarem a sua maneira de lidar com o dinheiro, e a sua visão sobre o mundo, e como você responde ao chamado que Deus tem na sua vida, seja o que for, quer saber, você já é esse exemplo. Perceba ou não, goste ou não, queira ou não, você já é. E a maioria de nós nem vai estar mais aqui nesse planeta para perceber o tamanho dessas repercussões, de até onde isso pode chegar. Mas fique sabendo de uma coisa: as decisões tomadas, decisões que eles vão tomar, vão carregar um pouquinho do seu DNA, vão carregar um pouquinho da sua impressão digital. Alguém disse que palavras falam muito mais alto, imagens, ações falam mais alto ainda. Mas eu acho que certas ações nossas, como a de Esaú, não vão falar apenas alto, vão ecoar para a próxima geração, e para outra, e para outra, e para outra. Você recebe essa palavra? Eu quero muito, muito que o tempo passe e eu me torne avô. Se Deus permitir, até bisavô. Mas uma coisa é que eu sei que mesmo que meus bisnetos não me conheçam, ou não me conheçam bem, eu preciso me perguntar hoje: o que há em mim que vai ecoar para essas outras gerações? José escolheu fazer o que era certo, mesmo quando parecia que fazer o que é certo não estava trazendo nenhum benefício para ele. Ele escolheu confiar em Deus e acreditar em Deus e agir como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parecia que Deus tinha abandonado. A vida vai mostrar, o tempo vai passar e vai ser revelado: Deus nunca te deixa sozinho. Amém?